Seja muito bem-vindo nesse vídeo em que você vai entender o que é o Marketing Lab, a ciência do marketing. Marketing Lab é um programa de formação voltado para empresários, empreendedores e profissionais liberais com o objetivo de capacitá-los nos conhecimentos, habilidades e comportamentos necessários para que eles possam assumir a responsabilidade pela estratégia de marketing das suas empresas e dos seus negócios. Entendendo marketing não como publicidade. Publicidade é apenas uma parte do marketing. E publicidade é quando eu dou publicidade à minha empresa. Eu digo ao mercado qual é o valor, quais são os produtos que eu vendo, quais são os problemas que eu resolvo. Mas entendendo marketing como a ciência responsável por aumentar receitas da sua empresa. Portanto, todas as ações que geram aumento de receita nas suas empresas são ações de marketing. Por exemplo, você está passando no shopping e sentiu o cheiro da M. Martin. Aquele cheiro faz você lembrar que você teve uma noite de sono ruim porque o seu edredom está velho. Portanto, você precisa comprar um edredom novo. O cheiro é uma ação de marketing. Mas antes da gente entrar no detalhamento do programa, eu quero que você entenda qual é a nossa metodologia de ensino. Nós começamos com uma aula magna, que é a palestra do Marketing Lab, a ciência do marketing. Nessa aula de 2 horas, você vai ter um overview sobre todo o programa de formação e sobre os principais conceitos utilizados em nosso programa de formação. Essa aula ela é dividida em capítulos e cada capítulo nós teremos uma aula de aprofundamento desse conhecimento. Portanto, a metodologia funciona em 2 momentos. O primeiro momento, a gente vai fazer uma mudança de percepção. E depois a gente vai fazer o desenvolvimento desse conhecimento. Ao entender a visão geral do programa, ficará mais fácil você entender qual é o conhecimento mais urgente para você desenvolver, para no seu negócio aumentar receitas de forma mais rápida. Todo esse desenvolvimento do conhecimento ele acontece na nossa plataforma de ensino online, que é assim, bem estilo Netflix. E que o objetivo dessa plataforma ter sido construída nesse formato é para que ela seja muito agradável e muito fácil e divertido você adquirir esse conhecimento. Esse é parte do conteúdo e dependendo do programa que você compre, alguns conteúdos vão estar bloqueados na plataforma. Bom, nós temos 3 momentos de aprendizado. O primeiro deles, como eu disse, é a palestra Marketing Lab, a ciência do marketing, que é a nossa aula magna. Depois, se você quiser continuar o desenvolvimento do seu conhecimento, nós temos uma imersão presencial de 8 horas, onde nós vamos aprofundar nesses conceitos e, principalmente, entender como a gente tira esse conhecimento da teoria e nós colocamos ele em prática. E o terceiro momento é justamente a plataforma online, onde você vai fazer o desenvolvimento desse conhecimento, a maturação, o aperfeiçoamento dele. A nossa plataforma online ela funciona dessa forma. Quando você contrata, você vai ter acesso à gravação da palestra ou da imersão, dependendo do plano que você contrate. Ali nós temos algumas lives, onde você vai poder interagir não só comigo, mas também com os nossos especialistas para poder tirar suas dúvidas. Nós temos alguns podcasts com estudos de caso, onde nós trazemos um empresário para entender a estratégia que ele usou para ter sucesso no seu negócio. E nós temos algumas aulas gravadas com início, meio e fim. E nós prometemos entregar mais de 100 horas de conteúdo em 12 meses. E agora vem a pergunta fundamental. Como nós vamos te ajudar a ser um empreendedor melhor? Para isso, você precisa entender que você, como dono do negócio, desempenha diversas funções na sua empresa. A grande maioria delas você o faz como autoempregado. Só existe uma função do dono. Qual é a única função do dono? Reflita um pouco. Normalmente, quando eu faço essa pergunta, as pessoas dizem, é fazer a contabilidade da empresa. E a pergunta é, você pode contratar alguém para fazer no seu lugar? Sim, então não é a única função do dono. Então é gerir a empresa? Bom, você pode contratar alguém para gerir no seu lugar? Então não é a única função do dono. É liderar a empresa. Você pode contratar alguém para liderar a empresa no seu lugar? Pode, então não é a única função do dono.
É bom que o dono faça, sim, principalmente quando a empresa é pequena. Ele precisa assumir certas funções e responsabilidades na empresa. Mas quando ele o faz como autoempregado da sua própria empresa. Só existe uma função do dono. E a única função que ele não consegue terceirizar e delegar para ninguém. E é a função mais importante da sua empresa. E por não entender essa única função, muitas vezes ele negligencia. E ao negligenciar, ele vai ter problemas no seu negócio, na sua empresa. E a única função do dono é tomar decisão. É escolher. Ah, Rafael, posso tomar decisão de colocar alguém no meu lugar para tomar decisão pela empresa? Sim. Mas se esse cara tomar uma decisão e essa empresa cometer um crime e for processada, no final das contas a responsabilidade é sua. Por quê? Porque na nossa civilização moderna, a responsabilidade é diretamente proporcional à capacidade de tomar decisão. O dono é, em última instância, o responsável pela empresa. Por quê? Porque ele é, em última instância, o tomador de decisão final. Entendendo que essa é a nossa principal função, a gente precisa entender como é que o jogo da tomada de decisão funciona. E o processo de tomar decisão depende da qualidade da informação que você possui. Por exemplo, se a sua informação for ruim, provavelmente a sua decisão será ruim. Se a sua informação for boa, provavelmente a sua decisão será boa. Porque tudo, e exatamente tudo, no processo de tomar decisão depende da qualidade da sua informação. Se a sua informação for excelente, a sua decisão tende a ser óbvia. Bom, se a única função do dono é tomar decisão e a sua empresa hoje é consequência direta das escolhas que você fez ontem, portanto, a sua empresa amanhã é consequência direta das escolhas que você faz hoje, assim como a sua vida. A sua vida hoje é consequência direta das escolhas que você fez ontem. A sua vida amanhã é consequência direta das escolhas que você faz hoje. Se essa é a função mais importante do dono e a qualidade da informação é fundamental para a qualidade da tomada de decisão, então, quais são as 3 informações mais importantes para a sua empresa? As 3 informações mais importantes que todo o objetivo estratégico da sua empresa depende são: quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. Qualquer decisão estratégica que você tome da sua empresa depende dessas 3 informações: quem compra, por que compra e como compra. Porque a função da sua empresa é gerar valor para o mercado, para que consumidores decidam se tornar seus clientes, decidam comprar de você. Portanto, quando a gente entende isso aqui, a gente entende a importância do marketing na nossa empresa. Se o marketing é a ciência responsável por aumentar receitas da minha empresa, então o marketing é a estrutura que eu preciso para gerar as informações de quem compra de mim, por que compra de mim e como compra de mim. Entendendo que a sua principal função é tomar decisão, que a qualidade da informação é fundamental para a qualidade da sua decisão e que essas são as 3 informações mais importantes para o seu negócio, agora a gente precisa começar a entender qual é o principal desafio de uma empresa. E toda empresa ela vai trabalhar com gestão de riscos. Por quê? Porque você, quando abre uma empresa, você está investindo o seu capital financeiro, o seu capital intelectual, o seu capital humano, o seu capital familiar. Porque a sua família também é afetada. Se a sua empresa vai bem, a sua família é afetada positivamente. Se a sua empresa vai mal, a sua família também é afetada negativamente. E o lucro é diretamente proporcional ao risco que a gente assume. Então, o gestor, ele sempre estará fazendo uma gestão de riscos. E a gestão de riscos pode ser encarada de 2 formas. A gente pode apostar na nossa empresa ou a gente pode investir nela. Qual é a diferença dos dois? Quando eu aposto, eu estou dependendo da sorte. Quando eu invisto, eu estou usando a minha inteligência para reduzir os riscos
e aumentar a possibilidade de lucro que eu tenho. Portanto, para você tomar melhores decisões, você precisa ter informações de qualidade e você também precisa ter a inteligência necessária para tomar decisões que reduzam seus riscos e aumente a possibilidade de ganhos. Então, o principal desafio de uma empresa é a gestão de riscos. E qual é a máxima da gestão empresarial? Nós nunca teremos todos os recursos necessários para gerar todos os resultados que nós queremos. Nós nunca teremos todos os recursos necessários para gerar todos os resultados que nós queremos. Então, na gestão, a gente precisa saber escolher com muita inteligência e sabedoria onde nós vamos investir aquele recurso fundamental para gerar o máximo de retorno. E a pergunta agora é: qual é o recurso mais valioso da sua empresa hoje? Para um tempo e reflita. O recurso mais valioso da sua empresa hoje é o seu tempo. Por que o seu tempo? Porque são as suas decisões que vão determinar a qualidade da sua empresa amanhã e depois. Então, aonde você investe o seu tempo vai determinar se você vai ter a informação de qualidade para tomar melhores decisões ou se você terá a inteligência necessária para reduzir riscos e também tomar melhores decisões. E quando a gente vai falar sobre recursos que são muito valiosos e finitos, a gente precisa entender uma lei chamada Lei de Pareto. Por exemplo, vamos falar que na sua empresa você tem o produto A que vende 20% e você tem o produto B que vende 80%. E você precisa eliminar um dos dois para cortar custos. Se a sua informação for só nesse nível de detalhamento, é óbvio que a gente elimina o produto A porque o produto B vende mais. Mas quando a gente agrega um pouco mais de informação, como lucro, muitas vezes a gente pode entender que esse produto que vende 80% te gera 20% do lucro. E esse produto que vende 20% te gera 80% desse lucro. Quando eu tenho mais qualidade na informação, fica mais óbvio qual decisão eu vou tomar. E essa é uma lei chamada Lei de Pareto, que é uma regra de priorização. É chamado de princípio 80-20. Pareto percebeu que mais ou menos 20% das suas atividades geram 80% dos seus resultados. 20% dos seus clientes geram 80% dos seus lucros. E ele entendeu isso estudando, por exemplo, o mapeamento territorial da Europa, onde ele percebeu que mais ou menos 20% das pessoas possuíam 80% do terreno. E ele foi levando esse princípio 80-20 para diversas áreas e percebeu uma constante nisso. É claro que nem sempre será 80-20. Às vezes essa relação pode ser 30-70, mas ela sempre vai falar sobre priorização. Existem algumas coisas que, se você fizer, vão gerar mais resultado para a sua empresa. Para a gente entender quais são as atividades do Pareto positivo, que são as 20 que geram 80, a gente precisa entender os níveis de gestão da sua empresa. Primeiro, nós temos um primeiro nível, que é o gestor de si, que é aquela pessoa que só faz a gestão do seu trabalho. Ele é o gestor do seu trabalho. Nós temos um segundo nível, que é o gestor de pessoas, que é aquele encarregado por fazer com que esse grupo de pessoas produza mais juntos do que separados. Nós temos um terceiro nível, que é o gestor operacional. É o piloto da empresa. É aquele que mantém a empresa na direção que foi definida estrategicamente. E aí nós temos um quarto nível, que é a gestão estratégica, que é onde se decide para onde a empresa vai, qual é o futuro dessa empresa. Como dono de um negócio, essa é a sua responsabilidade primordial. Mas nós sabemos que quando uma empresa nasce, muitas vezes nós, empresários e empreendedores, precisamos atuar nos quatro níveis de gestão. Mas nós precisamos entender que essa empresa precisa ser construída para ser uma empresa adulta e não uma criança mimada.
que é uma criança mimada? É aquela que precisa que o dono esteja o tempo todo cuidando dela, porque senão ela vai morrer. Uma empresa adulta é aquela em que o dono fica focado nas decisões estratégicas e a empresa funciona autonomamente. Então a gente precisa ter isso como objetivo e a gente precisa construir esses níveis de gestão. E para cada nível de gestão a gente tem um nível de conhecimento necessário. Nós temos um primeiro nível de conhecimento que é o que fazer. Por exemplo, você assistiu um curso e ali naquele curso a pessoa diz que para você viralizar no TikTok, você precisa pintar o rosto e fazer uma dancinha. Você só aprendeu o que fazer. Você pintou o rosto, fez uma dancinha, não viralizou. O que você vai fazer no próximo? Você vai mudar a pintura e vai mudar a dancinha. Porque o seu conhecimento está restrito num nível baixo, que é o que fazer. Nós temos um segundo nível de conhecimento, que é o como fazer, que é uma parte da estratégia daquilo. Então, por exemplo, você entende, num outro curso, que você precisa prender a atenção da pessoa nos primeiros segundos do vídeo para que ela preste atenção a você até o final. E ele te ensina o que fazer, pintar o rosto e fazer uma dancinha. Mas como você tem um conhecimento superior, quando você pinta o rosto e faz uma dancinha e não dá certo, você pode pensar o que mais prende a atenção das pessoas. E assim você cria variações dessa estratégia numa aplicação prática. Só que existe um nível de conhecimento acima disso tudo, que é o porquê fazer. É entender a lógica por trás de como o mercado funciona. E quando eu tenho esse conhecimento, aí sim eu consigo construir inovações. Por exemplo, o meu avô, na década de 1950, ele foi diretor de publicidade do Jornal Globo. Então ele vendia os anúncios do Jornal Globo. Ele vendia exatamente a mesma coisa que o Google e Facebook vendem hoje. O que ele vendia? Quando eu faço essa pergunta, normalmente as pessoas me respondem: ah, Rafael, vendia anúncio, vendia espaço publicitário, vendia propaganda. E não. Essa era a forma como ele entregava o recurso primordial que ele vendia. E o recurso primordial que ele vendia era atenção. Esse é o recurso mais importante no marketing e na publicidade. Por quê? Não adianta nada você criar uma campanha, criar uma comunicação, se as pessoas não prestam atenção no que você diz. Então, como é que funciona esse mercado? Da mesma forma que o Jornal Globo funcionava na década de 50, o porquê ele funcionava é o mesmo porquê que o Google e o Facebook funcionam hoje. Então, ele te entrega algo gratuito, que é aquele entretenimento. Em troca, você entrega para ele a sua atenção. E essa atenção é o que a empresa vai pagar para poder acessar. Então ele cria um anúncio para que você preste atenção. Hoje, com as redes sociais, a gente tem algoritmos bem mais sofisticados, que a gente consegue entender o que realmente prende a atenção da pessoa, o que não prende a atenção da pessoa. Mas quando eu entendo essa lógica, eu entendo a lógica por trás dos algoritmos dessas redes sociais. O que todos os algoritmos das redes sociais vão buscar fazer? Vão buscar prender a sua atenção dentro da rede social. O Instagram, ele nasce como um álbum de fotos. Então a atenção primordial ali é o quê? É a fofoca. Eu quero acompanhar o que a pessoa está fazendo. Portanto, a lógica inicial do algoritmo era o quê? Quanto mais seguidores você tiver, mais o seu conteúdo vai ser promovido. Porque, na lógica deles, a pessoa quer prestar atenção no conteúdo de quem ela segue. Quando vem o TikTok, ele muda essa lógica. Porque ele não está preocupado se você segue alguém ou não. Ele está preocupado se você quer prestar atenção naquele tipo de conteúdo. E se você presta atenção naquele tipo de conteúdo, ele te entrega outro conteúdo que te prende a atenção porque a intenção dele é que você fique prestando atenção o máximo possível ali dentro. Ele não está preocupado com quem você segue ou quem você não segue. Quando isso aconteceu, a atenção das pessoas começou a migrar mais para o TikTok. E isso acendeu o alerta no Google e no Facebook, que começaram a mudar a parte dos seus algoritmos para isso. Tanto que você tem o Reels no Instagram e você tem o Short no YouTube, tentando pegar essa mesma linha do TikTok. Mas a regra, no final, é a mesma. Eles precisam da sua atenção para vender a sua atenção para os patrocinadores. Quando eu entendo o porquê essa coisa funciona, fica fácil eu criar inovações. Agora que você entendeu os níveis de gestão,
Vamos começar a aplicar a lei de Pareto aqui para você entender o que está acontecendo na sua empresa. Se grande parte do seu tempo está focado nesses dois níveis de gestão, no gestão de pessoas e no gestor de si, então você está preso no Pareto ruim, em que você trabalha muito e ganha pouco. Aqui você gasta 80% do seu tempo e gera 20% do seu resultado. Você precisa começar a mudar essa relação. Você precisa começar a estruturar o seu negócio com processos, com automatizações, com treinamento de pessoas, para que você não precise mais ficar preso nesse nível de gestão e você possa, assim, ascender para o nível de gestão primordial da sua empresa, que é a tomada de decisão. Aqui é onde a gente tem o Pareto positivo, em que você trabalha pouco e gera muito resultado. Só que para você conseguir chegar nesse nível, você precisa começar a entender o porquê as coisas funcionam. Esse é o tipo de conhecimento que vai te trazer a inteligência necessária para que você tome melhores decisões. E ao tomar melhores decisões, você pare de gastar tanto tempo no seu negócio e passe a ganhar dinheiro. Você já ouviu aquela máxima de que quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro? É por causa disso. Quem trabalha está perdendo muito tempo em trabalho braçal, em tempo, e não em qualidade. E é para isso que o Marketing Lab ele foi criado. Aqui nós focamos em ensinar o conhecimento do porquê as coisas funcionam. Porquê? Qual é a lógica por trás do mercado e do funcionamento. Por isso é que o Marketing Lab ele foi construído dessa forma. Nós temos essa plataforma bem estilo Netflix, então todo o conhecimento que você vai ter acesso vai ser dividido nessas aulas, para que você possa aprofundar naquele conhecimento que é o mais importante e urgente para você. Então, todo o objetivo do Marketing Lab é potencializar o superpoder do dono, que é a tomada de decisão. Aqui nós vamos te ensinar como você pode construir um laboratório de marketing na sua empresa para que ela te entregue as informações de qualidade. Quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. E nós vamos te ajudar a desenvolver a inteligência necessária para você poder usar essas informações e tomar melhores decisões. E para isso, nós construímos um programa de formação em 5 níveis. O primeiro nível, ele tem como objetivo uma mudança de percepção, que é aquela aula magna, a palestra do Marketing Lab, Essência do Marketing, que você pode assisti-la tanto online quanto presencialmente. O segundo nível é o desenvolvimento desse conhecimento. É onde você vai ter acesso à plataforma, às aulas gravadas, às lives, para que você possa aprofundar esse conhecimento. E esse desenho da pirâmide, ele existe assim por quê? Porque é o nível de acesso que cada um vai ter. Na mudança de percepção e no desenvolvimento do conhecimento, ele vai ser de acesso a qualquer pessoa que possa pagar por esse acesso. Mas ele é um acesso bem amplo. Os próximos níveis a gente já começa a reduzir, porque a gente tem uma limitação de tempo para fazer isso. No próximo nível, a gente tem o acesso. No nível 3, você vai ter acesso à imersão, e na imersão a gente vai entender como a gente pode aplicar essa teoria na prática. No quarto nível, você vai entender como você pode pegar essa estratégia que foi definida nesse nível e você pode desenvolver uma operação que faça você sair daquele nível inferior para um nível superior da sua empresa. E aqui, nesse momento, nós temos um programa de seleção, onde nós selecionamos algumas empresas para entrar no nível 5, que é da operação à inovação. Só recapitulando. Mudança de percepção e desenvolvimento de conhecimento, acesso à grande maioria das pessoas. Da teoria à prática, que é a imersão, nós só temos 50 vagas por mês. Da estratégia à operação, nós só temos 5 vagas por mês. E o quinto nível, nós só trabalhamos com 5 empresas no ano. Por quê? Porque eu entro na empresa para ser um CMO da empresa, um Chief Marketing Officer, para te ajudar a realmente transformar essa operação em algo inovador. Agora, para você entender a diferença e todos os níveis, vamos começar a explicar como é
o nível 4 de formação, que é da estratégia à operação. Então, a nossa função é melhorar a única função do dono, que é o processo de tomada de decisão. Nós já entendemos que Então, a função dessa formação é a gente aperfeiçoar a única função do dono, que é o processo de tomada de decisão. Bom, eu sei que eu preciso ter qualidade de informação e eu preciso ter inteligência para tomar melhores decisões. Mas vamos a um exemplo para ficar mais claro isso para você. Vamos supor que nós temos na nossa empresa 10 produtos. E o produto A me custa 100 para produzir e eu vendo ele por 80. Bom, qual é a conclusão que a gente tem? Que a gente está tendo R$20 de prejuízo a cada venda desse produto. Se o critério que eu uso para analisar essa informação e tomar a decisão for financeiro, então a conclusão óbvia é: eu preciso eliminar o produto A. Mas quando eu entendo toda a jornada do meu consumidor, quando eu entendo o meu posicionamento de mercado, eu descubro que, na verdade, o produto A é o produto de entrada na minha empresa. Que por mais que eu perca 20 na primeira venda, eu ganho, no longo prazo, R$1.000 com ele. Quando eu elimino o produto A, eu matei o meu negócio. Então, não basta só eu ter a qualidade da informação. Eu preciso ter o critério para que eu tome melhores decisões. E esse critério é chamado de framework. É um modelo de pensamento que você precisa utilizar para tomar melhores decisões. E o modelo de pensamento que nós vamos te ensinar é o Business Model Canva, que é o modelo de negócio. O que é essa ferramenta? Lá pelo ano de 2007, alguns profissionais de planejamento no mundo se reuniram e entenderam que as ferramentas de planejamento empresarial que nós tínhamos, elas não estavam adaptadas ao novo tempo, que a velocidade de mudança ela é muito maior. Então a gente precisava de uma ferramenta que fosse mais fácil de compreender e mais rápida de fazer alteração. Qual era a ferramenta que nós tínhamos antes? Era o plano de negócio, que era um documento com 200, 300, 400 páginas. Que uma pessoa, para poder compreender esse modelo de negócio, ia gastar em 1 mês, 2 meses. E quando ela compreendesse esse modelo de negócio, talvez o mercado já tivesse modificado e todo aquele plano de negócio foi para o lixo, precisava ser reescrito. Então a gente precisava de uma ferramenta que fosse mais ágil nisso. Esses cerca de 470 profissionais de planejamento do mundo chegaram à conclusão que precisavam usar a ferramenta do Design Thinking. Design Thinking. Visual, pensamento. Então é o pensamento visual. E eles construíram essa ferramenta que você tem 9 blocos e nesses 9 blocos você consegue ter um panorama geral do seu negócio. E assim você consegue criar e desenhar estratégias de forma muito rápida. Como é que funciona o Business Model Canva? Eu tenho na parte central a nossa proposta de valor. Qual é o valor que eu entrego para o mercado? Valor não é o mesmo que custo. Valor é aquilo que a pessoa recebe ao comprar e usar o seu produto ou serviço. Por exemplo, por que uma mulher paga R$50 mil numa bolsa Louis Vuitton? Ou um homem paga R$200 mil num relógio Patek Philippe? Não é porque ele custa isso, porque com certeza custa muito menos. Mas é por causa da sensação que a pessoa tem ao usar aquilo ali. A mensagem que ela transmite ao usar aquilo ali. Então, o valor ele está muito mais associado à percepção do seu consumidor do que ao custo objetivo e físico daquilo ali. Então, uma empresa ela precisa, para funcionar, gerar valor para o mercado. Só que eu preciso entregar esse valor para o mercado. Para isso, eu uso os canais de entrega. O primeiro canal é um canal de publicidade. Eu preciso anunciar que esse produto, que esse valor está sendo entregue para o mercado. Nessa área, nós temos o nosso segmento de cliente. Quais são as pessoas que se interessam por esse valor e estão dispostas a pagar por ele? E essas pessoas se relacionam com a nossa empresa. Só que para eu gerar esse valor, eu preciso desempenhar certas atividades usando certos recursos. E para isso eu preciso de alguns parceiros que me entreguem atividades e recursos para que eu possa gerar esse valor, para que eu possa entregar para o mercado e esse mercado se relacionar comigo. E assim eu criar um ciclo virtuoso disso. Desse lado nós temos a nossa estrutura de custos e desse lado nós temos as nossas fontes de receitas. E esse desenho ele é construído nesse Canva, que é esse mapa
com essas 9 áreas. Bom, o primeiro passo da nossa formação, então, é você entender esse modelo de pensamento. Você vai pegar a sua estratégia e você vai desenhar nesse modelo de pensamento. E por que esse modelo é tão importante? Ele é importante, primeiro, para que você consiga organizar melhor as suas ideias dentro de um framework que é muito fácil e rápido a sua utilização. O segundo é você conseguir comunicar a sua estratégia para os seus funcionários, colaboradores e principalmente para o mercado, para os seus clientes. Então esse framework ele também é uma ferramenta de comunicação. Por exemplo, se o seu prestador de serviço de marketing compreender essa mesma ferramenta, você consegue rapidamente desenhar o que você está pensando aqui e a empresa compreender rapidamente o que você precisa. Assim fica mais fácil essa agência de marketing ou essa agência de publicidade entregar o resultado que você está querendo. Então, no primeiro momento, a gente precisa entender esse modelo de pensamento e você precisa aprender a utilizá-lo. Depois que você aprendeu, aí a gente entra nas 7 etapas do Marketing Lab. As 7 etapas da criação do laboratório de marketing dentro da sua empresa para gerar aquelas 3 informações fundamentais. Quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. E quais são as 7 etapas? Primeiro, a gente precisa entender muito bem qual é o valor que você está entregando para o mercado. Ao entender esse valor, a gente precisa anunciar isso. A gente precisa dizer para as pessoas que isso existe. As pessoas que se interessam por esses anúncios, a gente começa a compreender qual de fato é o público-alvo. Porque muitas vezes a empresa ela planeja, não, eu vou focar no homem branco de 35 a 45 anos, de classe média alta, morador de São Paulo. Cria uma campanha de comunicação e acaba atendendo a mulher de periferia. Então ele pensa numa estratégia, ele pensa num público-alvo, mas de fato atinge outro público. Então a gente precisa entender o público-alvo a partir do momento em que as pessoas se relacionam com esse anúncio. E quando elas começam a se relacionar com esse anúncio, a gente pode ouvi-las. E ao ouvi-las, a gente começa a entender o porquê o consumidor comprará de você. Quando a gente entende essa pergunta, aí a gente pode aperfeiçoar as vendas e depois a gente aperfeiçoa a fidelização desse cliente. E assim você tem as 7 etapas do Marketing Lab. E por que ela foi construída dessa forma? Porque é aqui que você vai entender quem compra de você, por que compra de você e como compra de você. Esse é o laboratório que vai produzir para você todas as informações que você precisa para tomar melhores decisões. Então você aprendeu um framework para organizar suas informações e você tomar decisões. Depois você criou o laboratório de marketing na sua empresa. Desse ponto, a gente pode começar a pensar nas estratégias de como a gente vai aumentar as receitas do seu negócio. E por que a plataforma do Marketing Lab ela foi construída num estilo Netflix? Porque marketing não é um processo de manipulação, não é um processo de influência. Marketing é um processo de ensino. Eu preciso ensinar para o meu cliente qual é o problema que ele enfrenta. Eu preciso ensinar para o meu cliente quais são as possibilidades de solução. Eu preciso ensinar para o meu cliente que a minha solução é a melhor para o negócio dele. Então é um processo de ensino. Se a gente for entender como um processo de ensino e a gente for buscar na história da humanidade as principais ferramentas de ensino da história da humanidade, nós vamos entender que, na verdade, a principal ferramenta é contar histórias. E no nosso mundo moderno, o ápice de contar histórias é Hollywood, é o cinema, é a Netflix. Então nós construímos a plataforma dessa forma para fazer uma analogia com a construção de filmes. Então você vai criar a sua estratégia de marketing para a sua empresa baseado num roteiro de filme. E os roteiros de filmes de sucesso mais ou menos têm 7 componentes. O primeiro componente de um roteiro da sua marca é o personagem principal. E nesse caso, o personagem principal é o herói do filme. Por exemplo, você assistiu Star Wars ou Harry Potter? Então, Star Wars, por exemplo, a gente tem ali Luke Skywalker, que é o personagem principal da primeira trilogia. Ele tem um baita potencial, mas ele é limitado ainda.
ele é imaturo, ele tem medo, ele tem insegurança. Ele precisa desenvolver conhecimentos, habilidades e comportamentos para que ele consiga se tornar o grande guerreiro Jedi. O herói da história que a gente vai contar não é você. O herói da história que a gente vai contar é o seu cliente. Ele é quem passa por desafios e precisa superar esses desafios para melhorar a sua vida. E esse herói, ele enfrenta um grande problema. E esse problema pode ser tangibilizado num vilão. Por exemplo, uma empresa de contabilidade. Qual é o grande vilão da empresa de contabilidade? É o leão da receita. São os impostos que estão aparecendo ali. Quando a gente tangibiliza esse vilão, esse problema num vilão, fica mais fácil as pessoas compreenderem. E olha a importância disso. O seu funcionário, o funcionário de uma contabilidade, ele atende o dono de um negócio, ele atende o empresário. Só que ele não é dono de um negócio. É difícil ele conseguir compreender os desafios, os dilemas do empresário. Para isso, quando a gente tangibiliza isso num vilão, que é o leão da receita, e a gente começa a trabalhar analogias do impacto do leão da receita na sua vida pessoal e na sua vida jurídica, na sua pessoa física e na sua pessoa jurídica, fica mais fácil o seu funcionário de uma contabilidade compreender os desafios e dilemas que o empresário está passando. Aí eu consigo fazer com que o meu colaborador atenda melhor o meu cliente, porque ele compreende melhor aquilo ali. Então, além da gente transformar esse problema num vilão, a gente vai trabalhar os 3 níveis desse problema. Primeiro, tem um problema externo, que é aquilo que é facilmente observado. Por exemplo, quando uma empresa paga 2 vezes o mesmo imposto. Fica fácil observar. Esse problema externo gera um problema interno em mim. Como é que você se sente? O que você está pensando, ouvindo e sentindo em relação a esse problema externo? Natural, se eu pagar 2 vezes imposto, cara, eu me sinto revoltado, eu me sinto impotente, eu me sinto, sabe, com raiva. Ali eu começo a entender os pensamentos, sentimentos e emoções desse meu cliente. E eu tenho um terceiro nível de problema, que esse é bem mais complexo da gente conseguir construir, mas quando a gente consegue construí-lo, a gente consegue permitir que o nosso herói vista a sua capa e lute contra a causa que nós estamos defendendo. E esse é o problema filosófico. Esse problema filosófico é o não é justo. Não é justo você investir seu capital intelectual, humano, familiar, financeiro, para construir uma empresa, gerar emprego, gerar valor para o mercado, e o leão da receita está ali te cobrando imposto, e mais imposto, e mais imposto. Quando eu entendo esse nível do problema filosófico e entrego isso para o meu herói, eu permito que ele ajude os seus amigos. E como é que ele vai ajudar os seus amigos? Da mesma forma que ele foi ajudado. O herói dessa história, ele conheceu um guia. O Luke Skywalker teve que conhecer o Yoda, que era o mestre Jedi com mais conhecimento, que podia entendê-lo e mostrar para ele qual é o melhor caminho para ele desenvolver isso. Esse guia, ele apresenta um mapa de quais caminhos esse herói pode percorrer para conseguir desenvolver os conhecimentos, habilidades e comportamentos para vencer o problema e assim ter sucesso. O guia dessa história é você e a sua empresa. O mapa são seus produtos e serviços que você entrega para o herói para ele superar esse problema. Mas esse herói, ele está parado ali na sua zona de conforto. Ele precisa de uma chacoalhada, ele precisa de um empurrão, ele precisa de uma chamada à responsabilidade, ele precisa de uma chamada para ação, o call to action. E é aqui onde a gente vai trabalhar as suas ofertas. Tanto oferta direta de compra em mim, como oferta de transição. Curta, compartilha, faça seu cadastro, para que esse relacionamento ele vá se aperfeiçoando até o ponto desse herói comprar o mapa de você. E se esse herói seguir o mapa orientado pelo guia e vencer o vilão, ele vai ter uma expectativa de sucesso. Se ele não seguir o mapa e perder para o vilão, ele tem uma expectativa de fracasso. Aqui nós temos os 7 elementos de um roteiro de marca. Assim a gente tem os recursos necessários para contar essa história de transformação. Bom, você entendeu o modelo de pensamento, depois você desenvolveu o laboratório de marketing, o Marketing Lab, e agora você tem o roteiro de marca. Aqui você tem o tabuleiro e as peças para você começar a construir a sua estratégia de marketing.
Aí eu consigo, como dono de um negócio, pegar a agência de publicidade de marketing que está me atendendo e falar para eles o seguinte: eu estou precisando, na minha jornada do cliente, eu preciso melhorar a consciência do problema. Para isso eu quero falar com o personagem A, falando sobre o vilão C, apontando esse tipo de emoção. Então, por exemplo, eu quero falar com os empresários, com os microempresários, sobre o vilão, o leão da receita, mostrando o risco de tomar uma multa tributária, e eu quero ativar a emoção de revolta deles. Para isso eu vou mostrar que a nossa empresa ela tem anos de mercado, vou apresentar esse mapa do nosso sistema de inteligência artificial que vai ajudá-lo a fazer isso tudo, vou trabalhar essas ações e eu quero 5 anúncios mostrando expectativa de sucesso e 5 anúncios mostrando expectativa de fracasso. Quando você, dono do negócio, tem esse conhecimento, fica fácil qualquer agência de marketing e publicidade entregar resultado para você. Fica fácil você tomar decisões que aperfeiçoem o seu valor e aperfeiçoem a entrega que você faz para o seu cliente ser mais um canal de comunicação seu, divulgando o seu produto ou serviço para os seus outros amigos. E depois que você entendeu isso tudo, aí nós entramos no desenvolvimento de uma inteligência artificial que vai te dar esse suporte. O que é uma inteligência artificial? A gente aplica nela os modelos de pensamento treinados, a gente vai treinar, a gente já tem treinado essa inteligência artificial com os modelos de pensamento do Marketing Lab, que são esses, e a gente vai treinar com a informação da sua empresa. E assim, essa inteligência artificial vai te ajudar a criar novas estratégias de marketing que vão aumentar as receitas da sua empresa. Tudo isso nós entregamos dentro da nossa plataforma de ensino, que é essa plataforma de ensino. E aqui eu vou mostrar para vocês alguns dos conhecimentos entregues no nível 2. Então a gente fala sobre a única função do dono, marketing científico, você limitado, método científico, triângulo da receita, learning marketing, como criar hábitos de compra, laboratório de marketing para que você tenha entendimento do que ele é, jornada do cliente, regra 01 de marketing. Nós falamos sobre os caminhos de marketing, marketing é movimento, hierarquia do conhecimento, o que é marketing, soluções do nosso ecossistema e um podcast Ideia Genial. Esse é o conteúdo que você vai ter acesso no nível 2 da nossa formação. A partir do nível 2, nós temos o nível 3. E no nível 3 de formação, a gente vai entrar em conhecimentos que são mais científicos, que são mais profundos, são mais difíceis de compreensão, mas são fundamentais para a estratégia do seu negócio. A gente vai entrar no Business Model Canva, na modelagem de pensamento. Você vai entender como a mente funciona, qual é a diferença entre emoção, sentimento e pensamento, o que acontece entre o estímulo e a resposta. O storytelling, como é que você vai construir isso nesse storytelling, como é que você vai construir aquelas 7 etapas do roteiro de marca, como é que se formam os paradigmas, emoções básicas, sentimentos, a lógica do consumo. Vai ter uma aula de copywriting, marketing persuasivo. Você vai entender melhor como você pode influenciar essa mudança de percepção. Tem ali a aula sobre efeito manada, inteligência artificial. Você vai entender sobre o laboratório de marketing, como você vai aperfeiçoar e construir esse laboratório de marketing na sua empresa. Campanha viral, atenção, comunicação e estratégia. Como funciona a plataforma? Quando você entra, dependendo do plano que você contrate, você tem acesso à gravação da imersão da palestra. Ali você vai ter algumas lives comigo e com os especialistas. Nós temos alguns podcasts de estudo de caso e nós temos algumas aulas gravadas com início, meio e fim. Assim a gente entrega mais de 100 horas de conteúdo durante um ano. Nesse conteúdo, ele é entregue em, como eu já disse, 5 níveis de formação. No nível de formação número 4, no nível 4 de formação, como é que a gente vai, quais são os entregáveis que o Marketing Lab vai te fazer? Nesse nível avançado, nível 4, você vai ter um workshop de modelagem de negócio, só a sua empresa, então seus sócios, principais gerentes e funcionários vão participar desse workshop.
Nós temos um workshop de criação do roteiro de marca. Nós também temos a IA, a inteligência artificial do Marketing Lab, aplicada para o seu negócio. Nós temos a participação da sua empresa no podcast Ideia Genial. Nós temos o ingresso para a imersão presencial. Temos acesso à gravação da imersão e da aula magna para você assistir quantas vezes você quiser. Nós temos 30 aulas de aprofundamento, onde a gente vai detalhar esses conceitos apresentados na imersão. Nós temos a participação de 20 lives exclusivas, então durante o ano nós vamos fazer 20 lives com todos os nossos alunos desse nível 4 de formação, que você vai poder participar, tirar dúvidas, ouvir ideias, conselhos, e entender como você pode transformar esse conceito em aplicação prática no seu negócio. Nós temos 12 meses de acesso completo à plataforma online de formação. Você também terá mais de 100 horas de conteúdo, estudos de caso, material didático e exercícios práticos. O valor do nível 4 de formação é R$5.000 e nós temos apenas 5 vagas para esse nível de formação. Se você tem interesse em participar, você vai passar por uma entrevista e essa entrevista você pode clicar no botão abaixo para poder fazer preencher o seu formulário de aplicação e a gente vê se a sua empresa já está no nível de desenvolvimento em que esse programa de formação ele servirá para você. Caso você não possa fazer esse investimento, nós temos o nível 3 de formação, que tem algumas coisas a menos do que o nível 4. Então não tem a modelagem de negócio, roteiro de marca, a IA de marketing, não participa do podcast Ideia Genial, mas tem acesso à imersão presencial, a gravação da imersão e da aula magna, 30 aulas de aprofundamento, participação em 20 lives exclusivas, 12 meses de acesso completo à plataforma, mais de 100 horas de conteúdo, estudos de caso, material didático e exercícios práticos, e o valor do nível 3 é de R$ 2.494. E nós temos uma oferta especial para as próximas 48 horas, que você vai poder pagar R$ 1.997 para ter acesso ao nível 3 de formação. Caso esse valor de investimento seja ainda um pouco alto para você, nós temos o nível 2, que é o nível iniciante, que também não tem o ingresso na imersão presencial, tem acesso à gravação da aula magna, não tem acesso à gravação da imersão, tem acesso a 15 aulas de aprofundamento, ao invés de 30, vai ter a participação em 10 lives abertas, não as 20 exclusivas, 12 meses de acesso limitado à plataforma online, a parte dos conteúdos, vai ter também 50 horas de conteúdo ao invés de 100, estudos de caso, material didático e exercício prático, e o valor do plano da formação do nível 2 é R$ 494, e pelas próximas 48 horas você vai ter acesso a uma oferta de R$ 197. Então, essas são as 3 ofertas que nós temos no Marketing Lab para que você possa acessar o nosso programa de formação. Nossa próxima imersão presencial acontecerá no dia 28 de agosto em Brasília, e das 50 vagas que nós temos, só temos disponível cerca de 22 vagas, porque nós já vendemos 27, 28 já foram vendidas. Então, se você quiser acessar, clique no link abaixo, faça a sua inscrição e participe do programa de formação que vai te trazer o modelo de pensamento, a criação do laboratório de marketing, o desenvolvimento da sua inteligência, informações de qualidade, para que você tome melhores decisões e assim consiga aumentar as receitas da sua empresa, construindo uma empresa mais autônoma e que você possa, de fato, aproveitar o bônus de ser o dono de uma empresa de sucesso no mercado brasileiro. Um grande abraço.